A Babilônia foi uma das maiores e mais ricas cidades de toda a antiguidade. Pessoas de muitas partes do mundo visitavam o local apenas para presenciar seus templos luxuosos, seus palácios exuberantes e, claro, presenciar os famosos jardins suspensos, uma das maravilhas da antiguidade. Hoje, vamos descobrir a história e a queda dessa rica cidade presente na Bíblia. Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. Curiosidades históricas e narrativas ocultas são conteúdos que eu gosto de expor para vocês. Hoje, vamos falar sobre a rica e famosa antiga cidade da Babilônia. O nome Babilônia significa Porta dos Deuses, porém, para os judeus, vinha da palavra Babel, que significa grande confusão. Desde a história da Torre de Babel, era possível ver a rebeldia do local para com Deus. A cidade era, em sua essência, cosmopolita, contando com muitas culturas e povos diferentes. Ali, uma educação e ciência primitiva já se faziam presentes. A arquitetura e o urbanismo da cidade eram impressionantes e extremamente chamativos. A sociedade babilônica tinha um singular apreço pela arte. Gostava não só de demonstrar, mas também de ostentar isso. Esses aspectos faziam com que muitas pessoas de vários lugares fossem para o local apenas para presenciar os atrativos, o que pode ser a primeira forma de turismo como conhecemos hoje. Os babilônios eram politeístas e construíam enormes templos para seus deuses, assim como na maioria das culturas da antiguidade. Lá, o Estado e a religião andavam juntos. A alta nobreza, juntamente com o clero, comandava a administração pública da cidade, legitimada pelo poder divino dos deuses. Segundo a Bíblia, tudo que seria chamado posteriormente de Babilônia começou ainda na época de Noé. Depois do dilúvio, ele e sua família se estabeleceram em uma região conhecida como Sinar. Ali, o bisneto de Noé, Nimrod, começou a dominar o povo e, provavelmente, sob seu comando, a Torre de Babel foi construída. Com o objetivo de chegar aos céus, a construção não foi bem vista por Deus. Desde então, a região e as cidades ali estabelecidas, como a Babilônia, possuem esse sentido intrínseco de ser contra o Deus soberano, muito por conta de sua idolatria e mistura de culturas. Em Apocalipse, a Babilônia é citada como encarnação das impurezas do mundo e será finalmente destruída por completo no fim dos tempos. Historicamente, entre os séculos 26 e 22 a.C., a cidade era só um povoado, uma aldeia debaixo do poder do Império de Ur. Depois foi conquistada pelos amoritas e não demorou muito para se tornar independente. A partir daí, a cidade foi crescendo até chegar no que chamamos de Império Paleobabilônico, a primeira grande posição da cidade. Esse primeiro apogeu foi no reinado de Hammurabi, no século XVIII a.C. Sim, aquele mesmo que fez o Código de Hammurabi, a primeira grande aglomeração de leis para uma sociedade de que temos notícia. O código foi escrito em um pilar de pedra, com mais de 2 metros de altura, como se fosse uma constituição. Lá estão mais de 300 disposições legais, em escrita cuneiforme, que abordam punições para crimes, repartição de bens, disputas legais e etc. O código seria chamado de Lei de Talião, que prevê penas semelhantes aos crimes cometidos, exemplificadas pela frase olho por olho, dente por dente. Essas leis foram tão importantes que princípios semelhantes podem ser vistos
nas leis dos hebreus, dadas por Deus no livro de Êxodo. Além disso, quais eram as características dessa Babilônia? Bom, o forte militarismo era presente, o que fez com que Hammurabi conquistasse do Golfo Pérsico até os confins superiores do rio Tigre. Os babilônios também tinham conhecimento matemático e científico, com estudos sobre cálculo e astronomia. O comércio era prolífico na região e a religião era associada à natureza e legitimava o domínio do Estado. Os monarcas eram totalitários e eram considerados quase como deuses na terra, donos da interpretação da lei. Outra coisa comum em uma cidade tão rica eram os constantes ataques recebidos. O local foi até saqueado algumas vezes. O fim do primeiro grande apogeu da Babilônia viria justamente do ataque de um dos povos mais cruéis da época, os assírios. Eles costumavam usar a violência e o terror para subjugar os inimigos, o que incluía tortura, empalamento, decapitação, esfolamento e outras técnicas macabras. Com seu forte poderio militar, a estratégia bélica avançada, conseguiram tomar a Babilônia. A cidade foi saqueada e destruída. Os assírios até mesmo colocaram fogo em tudo. Diziam que nem mesmo os deuses babilônios seriam lembrados. Foi um duro golpe na história da rica cidade, mas estava longe de ser o fim. O povo caldeu foi pouco a pouco reconstruindo a cidade e também se rebelando contra os assírios. Em 612 a.C., atacaram a capital, Nínive, e a destruíram praticamente, derrotando os assírios de uma vez por todas. Então, a Babilônia se viu livre novamente para crescer. O príncipe caldeu responsável por esse ressurgimento da cidade luxuosa foi Nabucodonosor, que se tornaria o governante mais poderoso e importante de todo o Oriente Médio. O rei era estrategista e cruel com seus opositores, características que o permitiram reconstruir a Babilônia com ainda mais esplendor, além de conquistar muitos outros territórios. Nabucodonosor conquistou Jerusalém e colocou todos os judeus sob seu domínio. Ele também elencou Zedequias, um homem de sua confiança, ao poder. Entretanto, Zedequias o traiu e tentou se tornar independente. O imperador babilônico, então, atacou Jerusalém e a sitiou por mais de um ano. Sem suprimentos, Zedequias foi derrotado e a cidade totalmente destruída, o que incluiu os templos judaicos. Foi a partir daí que os judeus passaram a ser um povo exilado. A glória do império era tanta que o luxo era comum na cidade. A população passava dos 100 mil habitantes e era possível ver zigurates imensos, as famosas pirâmides mesopotâmicas, além de parques, palácios, templos e, é claro, os jardins suspensos. Eles ficavam a oeste do Palácio Central de Nabucodonosor e atualmente são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. De acordo com lendas, eram estruturas com diversas plantas e decorações suspensas, construídas nos andares dos zigurates babilônicos. O motivo seria agradar a esposa de Nabucodonosor, que supostamente não estava acostumada com o clima da região. Apesar de serem mencionados em muitos locais, nunca foram achadas evidências comprovadas de que os jardins realmente existiram. Em 562 a.C., após 43 anos de reinado, Nabucodonosor faleceu. A partir daí, o império da cidade luxuosa passou a decair, muito por conta de líderes posteriores que não chegavam à sombra do que fora o antigo rei. O último rei deles foi Nabonidos, que governou até 539 a.C.
Estranhamente, ele ficava em Tema, um oásis árabe, estudando religião e história, enquanto seu filho governava efetivamente a Babilônia. Os persas atacaram a cidade sob as ordens de Ciro. O povo estrangeiro subjugou os caldeus e passou a dominar a Babilônia, que nunca mais seria completamente independente. Começava a queda do local e, para os judeus exilados, isso foi considerado uma bênção e uma libertação, pois Ciro os deixou voltarem para a sua terra. Posteriormente, os persas seriam dominados pelo macedônio Alexandre, o Grande. Claro que, consequentemente, a Babilônia também passou para seu domínio. Alexandre dividiu seus territórios entre seus generais, com Seleuco tomando posse da cidade mesopotâmica. Posteriormente, a capital babilônica foi trocada de lugar. A partir daí, o declínio foi gradativo, já que o status de centro administrativo da cidade diminuía ao longo do tempo. A cultura mesopotâmica acabou desaparecendo, e com ela, a glória e a riqueza da Babilônia. O templo principal do maior zigurate ficou funcionando até o século III, quando finalmente foi abandonado. O pouco que sobrou da maravilhosa cidade hoje está em ruínas próximas da cidade de Hilla, no Iraque. O interessante é que algumas profecias bíblicas prenunciavam a queda e a destruição da Babilônia. Mas talvez isso seja assunto para uma outra ocasião. Uma cidade rica e marcada por sua arquitetura gigante, seus incríveis palácios, templos e jardins. Vários povos moraram ali, seja porque queriam dar uma de turista ou por terem sido dominados pelos poderosos imperadores babilônios. Situada na região mesopotâmica, entre os rios Tigre e Eufrates, corresponde ao que chamamos de Iraque. Sua localização era mais ou menos uns 100 quilômetros da atual capital Bagdá. Você conhecia a história da Babilônia? Acha que Nabucodonosor foi o rei mais luxuoso da história? Caso ache interessante, comente aqui embaixo se seria legal fazermos um vídeo sobre as profecias bíblicas a respeito da Babilônia que se cumpriram. Não esqueça de deixar o like, hein? Muito obrigado pela companhia até aqui. Novamente, eu sou Ivan Lima e estou aqui no canal de segunda a segunda. Então, esteja comigo sempre. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau.